Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios e eu estou aqui no 9º episódio do CPCast. Nossa, para você que ainda não se inscreveu, olha, vale a pena, tem cada história emocionante com várias citações importantíssimas para o seu crescimento. Então vai lá, se inscreve lá no YouTube, lá no Instagram, Centro Profissional Ribeirão Shopping, que lá você vai encontrar tudo sobre os nossos empresários que estão aqui para agregar valor para o seu negócio, combinado? Comente, compartilhe, fale o que você sentiu assistindo esse podcast para nós, combinado? Então agora com muita honra eu vou chamar o Edilson Alves. Ele é um empresário que já está há algum tempo aqui no Centro Profissional Ribeirão Shopping e vai contar o segredo do negócio dele, combinado? Edilson, seja bem-vindo. E eu quero saber detalhes sobre tudo que está acontecendo no mundo do mercado imobiliário. Pode ser? Márcia, eu gostaria de agradecer a oportunidade, realmente estar com vocês aqui, falar um pouco do que a gente constrói dia a dia com os nossos clientes, com os nossos parceiros, porque o mercado imobiliário é uma rede muito grande, né, de oportunidades, tanto para quem visa no investimento, para quem visa numa moradia. A gente costuma brincar ainda há pouco falando sobre, né, todo morador é um investidor, né? Sim, verdade. Então eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre como a gente desempenha esse trabalho aí junto com o pessoal aqui em Ribeirão e região também, né? Perfeito. Ribeirão é uma praça muito ampla. Isso, e a região também comporta, né? Muito. Tá em crescimento, tá em alta. Muito. Então, para a pessoa que está aqui assistindo com a gente, vocês vão perceber quantas oportunidades tem aqui na nossa região. E, Edilson, conta para mim como foi a sua história de vida profissional, né? É óbvio que a gente quer saber os detalhes do mercado, mas acima de tudo, nesse podcast, a gente quer conhecer um pouco da pessoa, da história profissional. Começa a falar um pouquinho disso pra gente. Eu sempre fui do comercial, sempre, né? Desde a época de colégio, não diferente de quem trabalha com vendas, né? Com essa questão da gestão, de pessoas, né? E o bacana, eu tenho uma formação na área de TI, Olha! Mas nunca desempenhei nenhum trabalho dentro disso, né? Na verdade, eu sempre tive uma visão global das coisas, né? Essa visão me permite que eu tenha algumas leituras que facilita ter uma percepção de como conduzir o que é melhor para um cliente, o que é melhor numa consultoria que a gente realiza. Nessa trajetória que eu tenho profissional, né, desde lá do início, sempre trabalhando com representação, fiz alguns trabalhos na linha da telefonia, na linha corporativa, e em Ribeirão Preto especificamente, eu entrei no mercado imobiliário, isso já tem 12 anos. Né? Olha. Já está indo para 13 anos, na verdade. Então, o mercado imobiliário me encantou, me apaixonou. Eu não consegui sair mais por questão Foi picado e agora não tem volta. Foi picado, né? É o bichinho que mordeu e não teve jeito. Porque a gente mexe com sonhos, a gente mexe com algo muito... Assim, são as vidas das pessoas, né? Sim. E desde o início, em todo o trabalho que eu fiz, sempre voltado para negócio, trabalhei com gestão em outras empresas, em outros segmentos. Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de gente, né? Então, não tem como a gente não ter diariamente isso, que é trocar experiência, que é falar sobre cases que deram certo, outros nem tanto. E a gestão traz isso para a gente, para a gente poder usar alguns casos de vivências, tanto em atendimento como de vida também, né? A gestão de pessoas é uma arte, vamos falar assim. Né? E o empresário que acha que se tornou empresário e não precisa mais de pessoas, né? Acaba caindo numa armadilha, né? Porque
a todo momento, quando você quer crescer. Então, você tem clientes, então são pessoas que você precisa administrar, conduzir, e se você pensar no outro cenário, se você quer ser um autônomo e trabalhar sozinho, você também precisa de gente para te dar apoio, para fazer a operação acontecer, né? Então, a gente precisa sempre se encantar mesmo por gente. E hoje, as pessoas estão percebendo que o pulo do gato está vinculado a pessoas, né? A vínculo, conexão, Sim. empatia, né? E você percebe que tanto na área comercial, né, que você estava falando que você tem esse histórico, na área comercial você trabalha muito com pessoas. E como que você prepara essas pessoas para te dar esse apoio? Como que você pensa nessa preparação? Eu sempre trago vivências, né, principalmente no mercado imobiliário, onde eu atuo hoje, para que a gente otimize tempo. Porque hoje a velocidade da informação é muito alta. Hoje as pessoas querem tudo muito otimizado, com objetividade, né? Então, como a gente consegue trazer toda a bagagem de todo o trabalho realizado ao longo de todos esses anos, né? O que a gente faz com as pessoas, recentemente, uma corretora parceira nossa, a Dilson, eu nunca trabalhei em lançamento, ela é do mercado de terceiro. Entendi. E eu tenho uma atuação, um domínio maior sobre lançamento, atuamos com as principais construtoras, tanto em Ribeirão quanto na região. Então, ela, Dilson, eu nunca fiz lançamento. Falei, calma, calma que o caminho é até mais tranquilo, né? Que legal. Então, quando a gente traz a pessoa, que a gente tem uma parceria, colocando um pouco, pegando pela mão mesmo, é tudo muito mais fácil, né? E a pessoa acaba tendo uma certa fidelidade com a gente e confiança, que a gente acaba tendo um resultado bastante favorável. Olha, você está falando de lançamento, né? Então, vou contar uma experiência minha aqui. A minha experiência com lançamento, quando eu adquiri meu próprio imóvel, eu estava até comentando Legal. nos bastidores, Sim. foi terrível. Sabe, quando você se assusta com o lançamento, foi num lugar belíssimo, né? Porém, as pessoas estavam assim super bem vestidas, estava todo mundo muito engajado para que fosse um momento especial, né? Porque para mim era um momento especial, porque eu venho de banco e aí todo o meu dinheiro que eu guardei para esse patrimônio eu injetei nesse empreendimento. E no lançamento foi muito conturbado, né? E a minha história da minha empresa começa justamente nessa experiência negativa, né? Que eu fiquei assustada, falei, nossa, eu sou administradora, tenho pós-graduação, tenho mestrado, e como que lançaram um empreendimento nesses comentários negativos, né? Eu levei um puta de um susto, eu falei, ai meu Deus, meu dinheiro! Dependendo de quando você fez esse investimento, a gente teve no mercado imobiliário de lançamento alguns traumas, Sim, né? sim, sim. Algumas empresas, antes de algumas leis que hoje existem, que é a própria lei da SPE, enfim. É um mercado que trouxe uns traumas do passado, que é muito complicado você vender um papel, você vender uma promessa. Uma promessa. Né? Então, hoje, a Ribeirão expectativa Preto, é muito maior, né? A expectativa é maior, a pessoa às vezes ela não tem Porque assim, a maioria dos clientes hoje, no país que a gente vive, até faz sentido isso, são pessoas muito conservadoras. Sim, né? sim. Essa semana a gente fechou uma negociação com um cliente que é extremamente conservador. Só que o ser conservador não pode abafar a visão estratégica do que você pode potencializar. E a gente com muito cuidado, existe uma conexão que a gente tem que criar junto com o cliente para que ele também não tenha nenhum entendimento contrário daquilo que a gente realmente quer atingir com ele, que é trazer algo que ele não conhece, né? Você bancária, por exemplo, no passado, clientes que eu atendo de outros segmentos, mas como isso? Como que pode acontecer isso? Você está me falando que eu vou comprar uma região que eu fui lá e é uma fazenda, por exemplo. Né? Então, a gente tem um conhecimento
do que vai acontecer com determinada região por conta do que já está mercado definido mesmo, hoje né? no mercado imobiliário, através das diretrizes, do plano empresário da cidade, enfim, do plano diretor. E isso vem se perpetuando. Você já imaginou o que era, onde nós estamos, há poucos anos? Uma fazenda. Né? Por exemplo, né? Quando o Ribeirão Shopping, por exemplo, está ao lado, quando ele foi lançado, as pessoas, principalmente do interior da região, né, metropolitana, que hoje é a região metropolitana, falaram, gente, o que aquele centro de shopping está fazendo no meio do sítio, né? E hoje, olha o que nós temos. Né? Tem razão. Então, a gente tem que ter... A cidade se movimenta, né, com esses lançamentos, né? E é um mercado muito, muito fascinante, né? Fascinante. Só que se a gente não tiver total domínio da informação, a gente não pode fazer um atendimento no achismo. A gente tem que ter uma base real e verdadeira. Né? A transparência tem que predominar, né? Exatamente. Olha só, e nessa minha experiência, né, serviu como base para eu me dedicar mais ainda em entender o mercado, né? Então, a minha empresa, ela começou dessa experiência ruim. Olha só. E olha só que legal que você estava falando, né? Sobre essa sua parceira que tem medo, né? E eu acho que realmente, no mercado imobiliário, a pessoa que vai soltar um lançamento, ela tem que ter um zelo em explicar detalhes, em mostrar a verdade absoluta, o tempo de maturação desse empreendimento, né? Porque a pessoa, ela coloca muito mais expectativa nesses lançamentos, né? Do que propriamente num lugar que já está construído. Porque ela vai acompanhando. Sim. Eu me recordo que a todo momento que ia subindo os andares de crescimento do meu empreendimento, ia lá, tirava foto. É uma delícia, foto. Né? Nossa, tá subindo, olha que legal. É muito gostoso. Tá pintando, olha só. E você cria uma trajetória com o cliente, né? Então, eu parto do princípio que, assim, se você quer utilizar lançamentos, precisa ter esse zelo, esse cuidado com o cliente, como você está dizendo, né? Não é simplesmente um vendedor de um imóvel. Você tem toda uma história, um sonho, uma expectativa, porque ele sai do papel, a pessoa acredita no papel, né? Para depois ir para a obra-prima física, né? Então... Márcia, você falou sobre a experiência de compra de um apartamento na planta, por exemplo, de um imóvel na planta, de um lançamento. Eu tenho um cliente que eu atendi ele a primeira vez, em 2013. Foi um lançamento específico em Ribeirão, na região da UNAERP. E ele não é de Ribeirão, na verdade ele tem 150 quilômetros daqui a cidade dele. Mas ele gosta de investir em Ribeirão. Eu não me tenho a conta assim, exata, mas eu acredito que de 2013 para cá a gente já negociou apartamentos, ele gosta de apartamentos próximos a faculdades. Sim. Eu acredito que foi algo em torno de 6 apartamentos. Olha, que legal. E ele se desenvolveu no investimento, ele é um investidor nato, né? Ele se desenvolveu na nossa relação, né? Que legal. A gente construiu uma hold para poder minimizar alguns custos. Né? Isso é personalização. Então, são construções que chega no final do dia a gente fala, poxa, valeu a pena. Fez sentido tudo que eu me empenhei a fazer, né? Entendi. Então, e é um negócio que, pô, Edilson, mas a gente está falando de lançamento, a gente está falando das principais construtoras, como a gente mencionou já, que a gente tem uma parceria muito forte, mas o foco os clientes que a gente atende, né? Se aquele cliente quer um imóvel, que de repente é um apartamento na Fiuza que já foi finalizado e entregue há 10 anos, a gente tem como fazer esse atendimento para o momento de vida que ele está. Entendi. Né? Às vezes... Ele vai prosperando, graças a Deus. Não, e o cliente ele tem fases. Você fez um investimento lá atrás, pensando num momento de vida. Sim. Né? Hoje provavelmente mudou. Sim. De repente veio um filho, um outro filho. Foi exatamente. Foi pra uma casa. Eu adquiri um empreendimento no Botânico porque a região era deserta. Quando eu adquiri, que a gente estava falando, né, sobre essa região. E era mesmo deserta. Era bem deserta.
E aí minha filha nasceu, teve a pandemia, nós surtamos dentro de apartamento, né? E hoje a gente investiu lá no Alphaville, né? Então, uma casa, que é mais conforto, que é se distanciar de novo, né? Da movimentação. Mas é um perfil que eu e meu marido temos, né? E aí eu acho que cada um tem uma necessidade, né? Então, vocês, como mediadores de sonhos, Sim. né, tem que entender qual é o momento de vida da pessoa para agregar valor para esse cliente, né? Eu gosto Exatamente. muito dessa personalização, porque Exatamente. pode ser que daqui a pouco eu quero outra cidade, pode ser que eu quero alguma coisa maior ou menor, né? Então, vocês acompanham todo esse processo do cliente, né? Esse processo, ele nasce na consultoria de entender o que ele busca, de entender o potencial e o poder de compra, mas melhor que isso, a gente potencializa esse poder de compra. Eu já tive clientes, por exemplo, que vieram com uma fixação no empreendimento, por uma ideologia que não fazia sentido para eles. Ai, Né? Júlia, você Mas teve eu que não posso, desconstruir? exato, eu Ai, não meu posso Deus. chegar e falar, meu, isso não é para você. Entendi. Tipo, a pessoa tinha condição financeira, não é isso. Mas o dia a dia dela ia ser um caos. Entendi. Porque a escola totalmente oposta da moradia. Nossa. O esposo, naquela ocasião, viajava muito, então ele ia ficar distante dos principais acessos que a gente tem aqui na Zona Sul. E até nisso vocês ajudam a construir esse mapeamento. Olha, a gente meio que, com muito cuidado, porque às vezes a pessoa simplesmente ela está definida naquilo. Sabe aquela... Você vai comprar um vestido e... Não, eu quero aquele vestido. E aí a vendedora, com muito cuidado, tem que falar, olha, esse vestido, nessa ocasião, se de repente se você fosse para esse... Então, às vezes, a gente tem que trazer o cliente para ele se ver vivendo aquilo. Né? Entendi. E às vezes a gente tem que falar não. Ai, meu Deus. Mas é melhor a gente falar não. É melhor a gente meio que até perder venda em alguns casos. Entendi. Porque do contrário, eu não estaria todos esses anos onde a maioria das minhas vendas, do pessoal que a gente atua, que a gente trabalha em conjunto, vem dos clientes que em algum momento teve uma experiência com a gente de compra. Né? Por caso desse cliente de 2013, por exemplo. Tem outro N clientes. Né? No Alphaville mesmo. Nós temos uma cliente lá que toda vez que eu tenho uma visita no Alphaville 1, com outro imóvel... Olha que eu moro lá, você vai ter que passar para fazer uma visita, eu vou tomar café com ela, para você ter uma ideia. Né? Que legal. Então, isso vai criando uma relação de confiança que facilita o nosso trabalho e graças a Deus, coloca a gente no mercado aí. E que gera indicações também. Que gera muita indicação. Isso é muito legal. Eu acho que todo mundo fala tanto sobre valor agregado de mercado, né? E talvez as pessoas esqueçam do básico, como você está citando agora. A minha empresa é de síndico profissional e assessoria em gestão para determinados segmentos, e a maior parte é construtora e administradora para esse ramo mesmo da construção civil. E às vezes o pessoal fala, mas Márcia, por que você está nesse ramo? Por que você não volta para o mercado financeiro, né? E na verdade, eu sanei uma dor minha primeiro, né? Porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou perder o investimento, o meu primeiro investimento, né? Então, eu tive que me aperfeiçoar no segmento, entender sobre as estratégias, ferramentas. E uma vez que eu me especializei nessa parte da gestão voltada para a construção civil, as pessoas começaram a perceber o quanto estava muito amador o mercado, né, que automaticamente afeta a imagem da imobiliária, afeta a imagem da construtora, da administradora, então eu acabei ficando nesse meio, entendeu? Então hoje eu consigo intermediar essas negociações, né? A nossa especialidade é alto padrão, Zona Sul. Eu atendo outras cidades, eu atendo Tambaú, eu atendo Bebedouro, mas voltado mais para o alto padrão, porque
eu costumo dizer que o dinheiro está concentrado na mão de poucos, né? Então, eles se conversam entre si e é importante, né? É que ele gera essa experiência positiva e essa experiência vai fazendo com que ele tenha cada vez mais desejo em investir, né? Sim. E a nossa região, ela é promissora, né? Graças a Deus. Muito. Você estava falando sobre a questão do síndico profissional, né? Sim. Assim, minha opinião sobre isso não é porque nós estamos aqui juntos, mas para mim faz muito mais sentido do que eu ter um síndico no prédio, morador. Eu acho que é um conflito de interesse absurdo. Sim, não tô é terrível. vendendo peixe, mas assim, que eu vejo a mecânica de empreendimentos que tem o síndico profissional e os que não tem. Na verdade, assim, o síndico profissional, quando ele é profissional de verdade, né? Ele pode até ser o morador, né? Ele pode até ser o morador, mas ele se isenta, né? Sim. Então, é importante que uma pessoa de fora ajude nessa gestão para que ela fique mais profissional, para que tenha alguém para capacitar, para que tenha alguém para direcionar, para ter faixa de valores, né? Porque às vezes, por exemplo, olha, uma jardinagem. Dependendo do tamanho do empreendimento, por mais que a pessoa coloque um valor, ela é surreal pelo tipo de empreendimento, né? Então, a gente estava falando de um empreendimento de altíssimo padrão lançado recentemente, né? Se a pessoa ela vende uma taxa de serviço muito abaixo do mercado, denigre o valor do imóvel, do empreendimento, né? Então, falando em Zona Sul, a pessoa precisa entender que o valor de mercado do metro quadrado, ele está correlacionado também à taxa de condomínio. Com certeza. Porque senão traz culturas diferentes para o mesmo local e esse choque de cultura pode prejudicar o valor do metro quadrado. Entendeu? Que é a avaliação mercadológica da região. Infelizmente. Que tem uma série de fatores que contribuem para chegar para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Então, assim, na minha opinião, o que você colocou aqui é tão importante que, às vezes, o nosso cliente, a pessoa que busca, ele não faz essa conta desse valor agregado. Ele não entende. Né? E aí você tem que, de alguma forma bem didática, posicionar. Né? O que, assim, a nossa empresa acabou fazendo parceria com as maiores construtoras de Ribeirão, e elas entenderam que esse estudo, essa análise que é feito de forma preventiva antes do lançamento, ajuda a perpetuar o valor do metro quadrado que ela esperava no desenho do projeto. Precificar mesmo. E até valorizar. Porque, como esse caso que a gente comentou a respeito, próximo lá ao Iguatemi, né? Que aquela região, ela estava descampada. Uma vez que colocou um empreendimento de alto padrão, com a qualidade que a construtora quis entregar, né, com o zelo que ela tinha, mas a profissionalização fez o metro quadrado subir. Sim. Entendeu? E agora ela tem a possibilidade de lançar mais torres com o valor do metro quadrado acima do esperado, né? Que é isso que talvez o nosso cliente, ele também precisa entender. Quando ele vai investir numa região, ele precisa ver se existe profissionalização, ele precisa verificar se o empreendimento, ele tá saudável, né? E aí tem N casos que isso também afeta no próprio investimento. Como tá esse resultado, né, nesse perímetro, se a construtora ela também está com credibilidade no mercado, porque todos esses fatores faz o metro quadrado subir. Pelo menos na nossa percepção, eu não sei na hora da sua venda se isso está afetando o mercado ou não. Hoje é uma coisa que a gente consegue andar com o cliente, afeta diretamente o valor do metro quadrado do que ele busca, mas também nós temos regiões em Ribeirão que a pessoa que vem aqui de São Paulo, né, recentemente, ela não sabe a diferença do Vila do Golfe pro Olhos d'Água e pro Quinta da Primavera. Tudo é Zona Sul. Tudo é Zona Sul. Mas a gente tem ali algumas definições de bairro diferente. Sim. O Vila do Golfe hoje, por exemplo, cada vez mais está com um valor de metro quadrado maior. Prova disso são os terrenos que tem lá,
que você não compra com menos de R$ 2.000 o metro. Sim. Por conta disso, nós temos a Vigo, nós temos uma estrutura de bairro que não existe nos outros. E isso potencializa. Só que o cliente que está vindo para Ribeirão, ele enxerga toda a margem da Zona Sul como uma coisa única. E não é. Né? Gilson, mas lá no Shopping Iguatemi é um trânsito que eu não quero pegar aquele trânsito. Isso hoje. Mas em um curto espaço de tempo, e eu falo até com o nosso vice-prefeito, recentemente esteve com a gente falando sobre os projetos, isso vai ser sanado como foi sanado em outros acessos regiões que a gente teve. Né? Então a gente está aqui justamente para isso, para trazer essa segurança de que o investimento que ele vai fazer vai ser um investimento que vai trazer uma qualidade de vida, mas que ao mesmo tempo ele vai ter um potencial de valorização maior para aquilo que ele está investindo. Né? E por isso que ele não pode escolher qualquer empresa para selecionar o imóvel para ele, né? Exatamente. Porque talvez algumas empresas não tenham nem essa noção de quanto é importante estudar a região, estudar a construtora, estudar o bairro, estudar os próximos investimentos da prefeitura, né? Exatamente. São várias áreas que são as envolvidas. Aprovações. A gente tem, público isso. Frequentemente a gente tem as reuniões na Câmara. Então, assim, o profissional do mercado, e é isso que às vezes as pessoas não tomam esse cuidado. O profissional do nosso mercado, tanto eu na parte da venda, tanto do lançamento quanto do imóvel de terceiro, a gente tem aí imóveis também de clientes que a gente atende, mas se não tomar esse cuidado em se atualizar, nós temos casos que a diretriz, por exemplo, muda por conta de uma nascente do aquífero que nós temos aqui, por exemplo. O aquífero Guarani, por exemplo. Sim. Às vezes vai passar por ali, mas não passa mais. Entendi. Então, às vezes as pessoas não procuram ter essa informação e isso prejudica diretamente o que você está ofertando. Seja na qualidade de vida que ele vai ter de acessos, sim, seja no investimento do patrimônio. Né? E Ribeirão Preto é uma praça. Nós temos aqui hoje o maior polo, não só do agronegócio, que é mais do que conhecido e famoso, sim, mas agora nos transformamos como um centro internacional de shows. Então, o que está trazendo para o nosso mercado de pessoas... Eu tenho cliente, para você ter uma ideia, que tem casa aqui em Bonfim, e na AgriShow, ou num evento muito, muito grande assim, ele simplesmente sai da casa e usa ela para poder faturar. Casa própria, não é uma tendência, não né? é um apartamento que ele usa de Airbnb, não, é a casa que ele mora. Eu acredito. E ele levanta um valor muito alto anualmente. Que por paga isso. O custo da casa anual, né? Olha só. O Olha custo só. da casa ainda sobra um valor para ele. Então porque a AgriShow, quando ela acontece em Ribeirão Preto, São Carlos, a hospedagem fica totalmente 100% de ocupação. Nossa, que coisa São boa. Carlos, nós estamos falando, não estou falando de Franca, que é mais próximo, estamos falando de São Carlos. Então, Ribeirão é uma máquina muito forte para quem quer investir. Nós temos clientes na nossa base de Itápolis, de Bitinga, de Araraquara e Bitinga, Olha. a capital do bordado. Se você pegar seu carro para ir lá, não é perto. E a gente tem clientes que investem aqui de lá. Entre outras regiões, Minas, o mineiro adora Ribeirão. Né? Tem bastante gente que a nossa vida noturna aqui. é uma delícia, né? Então, são situações que agregam muito. Mas, ao mesmo tempo, tem muito aventureiro no nosso mercado. Como todos, né? E aí, conta pra gente como é que o nosso cliente aqui que está nos assistindo, ele se afasta desse tipo de empresa. Conta os detalhes aí para ele ficar atento a não correr esse risco. Márcia, hoje a gente tem informação na mão. Hoje, o celular, a gente consegue verificar uma informação ali online. O que não pode acontecer e o que normalmente a gente também evita, porque a gente tem um certo cuidado em atender clientes que realmente reconhecem a importância disso. Não é que eu não atendo aquele cliente que de repente não seleciono o cliente, eu não tenho isso.
Toda a nossa equipe não trabalha dessa forma. Mas aquele cliente que fica fazendo leilão no mercado, ele é um cliente que é ruim para ele. Não é para nós, corretores. Entendi. Né? É ruim pro cliente. Ele faz leilão de valor Ele do faz imóvel? leilão. Às vezes ele pega o seu imóvel da construtora X e tenta barganhar preço com outro. E aí fica... Isso não é legal. Não é legal aquele cliente que o imóvel de terceiro, você, moradora do Alphaville, por exemplo, vou fazer um trabalho na sua casa. Se você colocar a sua casa para o mercado todo fazer um trabalho, vai ter um corretor que vai colocar 10, 15, 20 mil abaixo para poder conseguir atrair o cliente. Vai ter outra imobiliária que vai trabalhar dentro do valor que é necessário, porque a gente tem também os custos, a gente tem existe uma regulamentação do nosso trabalho, a gente não trabalha simplesmente por achismo, eu vou cobrar tanto, eu vou cobrar tanto. Não, existe o profissional real do nosso mercado, ele não trabalha abaixo do que é estipulado pelo Cresce mesmo. Porque né? derruba todo mundo, né? Porque derruba todo mundo. Além dele. Só que o cliente que faz isso, começa a vir a proposta do mesmo cliente na casa dele, de várias fontes, e aí vira leilão. Aí vão achar que a sua casa tá com algum problema, que você tá passando necessidade, desesperada, que alguma coisa tem. Então, a conexão... Ou seja, deprecia o valor do imóvel com leilão. Nós, particularmente, quando eu percebo que tem 7 empresas que eu vejo a casa aqui, imóvel. a casa lá, a casa aqui, aí eu já começo a diminuir os investimentos no nosso trabalho para a prospecção do cliente desse imóvel. Entendi. Porque não é interessante. Não para nós e nem para o cliente. Entendi. Né? E normalmente os clientes que fazem isso sempre acabam finalizando um negócio ruim. E comenta para o nosso cliente quantas empresas ele pode escolher para vender o imóvel dele? 3 empresas no mais. É óbvio que a gente não pode. Aí entra a conexão entre cliente e profissional. A gente sabe que tem empresas que têm uma prateleira imensa dentro do showroom deles e Sim. vai lá, pega o teu imóvel e coloca dentro da prateleira. Mais um. E aí ele faz lá um portal, um Viva Real, alguma coisa do tipo. Né? Nós não gostamos de trabalhar assim. Né? Tanto que o nosso site, por exemplo, tem pouquíssimos imóveis. Porque a gente faz um trabalho mais intenso e personalizado para a gente conseguir otimizar a venda dele num período curto do que de repente eu encher o meu site de imóvel e não ter gestão sobre ele. Entendi. Né? Pensando no terceiro isso. Né? Entendi. Então, esse cliente que a gente atende, a maioria deles entendem. E a maioria deles, olha, Gilson, não, eu estou com você, mas o meu esposo... tem um pessoal de tal lugar que é amigo e gostaria de trabalhar. Não estou falando de exclusividade. Entendi. A gente não tem nós, particularmente, Vertente Imóveis, não trabalhamos dessa forma. Entendi. Algumas sim, né? A própria Remax é com exclusividade, por exemplo. Mas, limite. Tem ali uma quantidade de 3 empresas, por exemplo. Mas 3 empresas que você tem algum tipo de vínculo, de acompanhamento. Entendi. Não que você vá colocar na prateleira porque ela é Y, X e Z. Não. Tenha um acompanhamento com essa empresa. Eu acho que isso faz toda a diferença. Entendi. E a especialidade de vocês, qual é? Hoje a gente procura dar o foco no cliente que a gente atende para conseguir encontrar um imóvel que com o poder de compra dele, né, torna-se uma experiência positiva. Né? Entendi. Ao mesmo tempo que a gente potencializa esse poder de compra dele através de uma pesquisa, a gente vasculha o mercado mesmo. Né? Quando eu falo vasculho o mercado, Márcia, por exemplo, aqui mesmo no centro profissional, nós temos, se não me engano, são 3 imobiliárias que nós temos aqui. Sim. O Luiz já esteve aqui com vocês antes e é um puta parceiro nosso. Sim. Né? Então, quando eu falo vasculhar o mercado, é procurar pessoas e profissionais que têm conexões com outros profissionais que vão fazer parceria para encontrar o que é melhor para o cliente. Entendi. Então você não trabalha sozinho, você tem alguns parceiros que conectados traz a melhor experiência para o seu cliente. Exatamente. E
isso funciona. Lógico, a gente tem todo um cuidado, porque o cliente que eu estou levando para o negócio, muitas vezes, é o patrimônio dele, é o ativo da vida, né? Nós estamos falando de empreendimentos de 2 milhões, de 1,5 milhão, 3 milhões para mais. Então, eu não posso ter uma parceria no mercado com um profissional que, de repente, não vai me dar um respaldo seguro. Então, outra dica que você está dando aí de forma subjetiva é que a escolha dos parceiros também é relevante para o seu negócio. Com certeza. E eu, assim, falo tranquilamente. Tem pessoas que eu conheço, o mercado, Ribeirão é uma coisa engraçada. Uma fazendinha. Ribeirão é uma fazendinha, ótimo. Adorei essa expressão. É uma cidade com mais de 700 mil habitantes, fora os circulantes, né? Mas se eu fizer algo, você pode ter certeza que o mercado vai saber. Então, a gente sabe com quem a gente pode se envolver, né? As pessoas sabem se pode ou não se envolver com a gente. Então, esse é um cuidado porque é o nosso nome. E embora a gente está numa cidade grande, porém, né? Uma das maiores do interior do estado, mas é uma fazendinha. Adorei essa expressão. Hashtag fazendinha, né? Esse é o nome do podcast. É verdade. E Edilson, assim, o que você vê no mercado hoje para você dar como dica para o nosso cliente, a pessoa que está nos assistindo, para que ele possa investir melhor, qual região, qual critério? Dá alguma dica que ele vai falar assim, eu não posso esquecer do Edilson dessa fala. Economia. A economia é algo instável. Eu tenho, na minha trajetória, pessoas que investiram na planta, por exemplo, e ao final da entrega, ficou elas por elas. Em alguns casos, teve pessoas que perderam dinheiro. Eu costumo dizer que o investimento, o nosso investimento na planta, ele é associado sim à economia. Na pandemia, por exemplo, a gente estourou o INCC em 2,38, foi o último número que eu vi. Eu nunca vi isso no mercado imobiliário em mais de 12 anos de atuação. O INCC ele ficava na casa de 6% ao ano. Tipo, nunca foi impeditivo para ninguém. Agora é a alta temporada para investir em imóveis. Com certeza. Com certeza. Hoje, Edilson, mas as taxas de juros estão elevadíssimas. Mas nós temos outros meios de conseguir adquirir um imóvel, porque o INCC voltou a estabilizar. Então, se você faz... O que é legal? O que não dá para ser? O cliente que busca um imóvel. Eu vou comprar na planta porque daí eu pago mais barato. Não funciona necessariamente dessa forma. Eu vou comprar na planta porque eu consigo planejar um pagamento que seria meio que uma entrada do imóvel com um menor valor, mas ele vai corrigir pelo INCC. E aí sempre tem em mente, quanto menos eu entro com recurso financeiro durante a obra, mais caro fica o imóvel. Por que os investidores ganham dinheiro com o imóvel? Nós estamos com lançamento aqui no Nova Aliança. Nós temos uma tabela curta que a gente chama. O investidor paga durante os 42 meses de obra, na verdade é um pouco menos, mas a tabela é de 42 meses. O investidor paga todo o valor durante a construção, que a gente chama de tabela direta em algumas construtoras. Ou seja, ele vai corrigir menos INCC porque ele vai ter menos saldo. Consequentemente, no final, ele vai ter um imóvel mais barato para ele, porque ele aportou mais, e o valor de mercado mais alto. Então, o percentual de valorização dele é maior. Ele ganha duas vezes. Exatamente. Olha, que interessante. O que não dá para ser... Teve uma época, Márcia, em meados de 2013, 2014, que o cliente comprava um apartamento na planta, revendia durante a construção com saldo e ganhava dinheiro. O que comprou, revendia de novo e ganhava dinheiro até entrega. Nós estamos falando de duas pessoas que passaram pela unidade e ganharam dinheiro. Antes de entregar o empreendimento. Eu vivenciei isso no empreendimento chamado Gran Raia aqui em Ribeirão. Olha, que legal. Eu vi pessoas comprando no chão, no papel, como a gente estava falando, e revendeu durante a construção, ganhou dinheiro. Entendi. O que comprou, revendeu na entrega, ganhou dinheiro. Olha.
Só que isso não é sempre. Na sequência, veio o pessoal de um empreendimento lançado em 2013, meados de 2013, e aí a gente teve aquele governo daquele momento que deu todos aqueles problemas, a corrupção altíssima, tudo aquilo que a gente vivenciou em 2014, 2015. Muitos perderam o investimento. E como que ele faz para se proteger? Eu considero o investimento saudável aquele que a pessoa tem uma programação, ela tem um planejamento. Imagina um propósito de um investimento bem definido para que você não seja pego de surpresa. Entendi. Edilson, eu vou fazer um pagamento de 30%, 40% durante a obra. Tá. Só que os 60% que vai restar, ele vai ter uma previsão de correção, e o que você vai fazer para quitá-lo? Você vai fazer um consórcio? Hoje é uma excelente opção, considerando o que a gente vive de taxa de Selic, né? Sim. Ele vai fazer, não, eu vou fazer um fluxo, mas anualmente eu tenho um PLR e eu vou aportar uma antecipação do saldo para ficar com um financiamento menor. Então, não dá para entrar no empreendimento porque você consegue pagar uma parcela. É isso que as pessoas precisam tomar cuidado. É que a nossa cultura no Brasil é de parcela, né? Infelizmente. Então, esse é um problema cultural que as pessoas que querem ter uma melhor rentabilidade precisa diminuir esse número de parcelas, é isso? Exatamente. E não necessariamente, às vezes a gente fala sobre isso e as pessoas pensam, Edilson, mas então... Como é que eu compro? Como é que eu compro? Porque eu não tenho dinheiro. Perfeito. Faça um planejamento financeiro, de preferência com uma consultoria, que seja um profissional do mercado financeiro. Sim. É que tem alguns profissionais do mercado financeiro que distorcem um pouco as coisas, né? Tipo, não, compensa eu alugar e investir o meu dinheiro para rentabilizar. Não é bem assim também. É melhor aprender a fazer conta, então, né? Precisa muito fazer conta e precisa muito acompanhar o que está acontecendo, principalmente com a economia, porque ela afeta diretamente. Olha, então você deu a dica que precisa ficar de olho na economia, precisa tentar reduzir a taxa de juros, não é isso? Estudar sobre o mercado que está na sua região. Exatamente. Procurar um consultor que entenda da região, do município, do tipo de construção, a tipo da empresa que tá fazendo esse próprio empreendimento, né? Com então, certeza. Olha só quantas dicas. Tem muita, assim, é um e-book muito amplo, extenso, né? Quando você fala de construtoras, como a gente atua com todas as construtoras, não só em Ribeirão, mas como região, as pessoas dizem, não, mas na tabela da construtora o valor é tanto. Faça um cliente oculto. Cliente oculto nada mais é do que pega um parente, um amigo, qualquer pessoa manda ir lá comprar um imóvel e manda dar uma olhadinha na tabela. Tabela não é sinônimo de valor de imóvel. Não. Como o valor de anúncio de imóvel no mercado, no Instagram, no Facebook, no Viva Real, não é o valor que vai ser comercializado e vendido. Tem razão. Então, não se apegue a informações que não são praticáveis. Então, às vezes, as pessoas têm uma ilusão de que eles estão ganhando dinheiro, e aí você entrou num ponto sobre localização, sobre empresa, e aí se a gente for entrar um pouquinho mais, padrão construtivo, a garantia desse imóvel, não só a garantia obrigatória, mas aquela garantia do capricho da construtora no que ela está te entregando, né? Ou ela está te entregando algo só para atender as normas, né? Então, tudo isso a gente tem, mais uma vez, a informação na mão. Hoje tem Reclame Aqui, hoje tem diversos canais que eles podem já dar uma busca. Experiência de clientes, né? Experiência de alguns clientes. Experiências de imobiliárias. Exatamente. Então, eu tenho recentemente um cliente que a gente acabou finalizando uma negociação em janeiro, o Carlos, né? E ele pegou e falou, Edilson, até cito o nome porque ele inclusive fez uma postagem falando do nosso trabalho, né? Uma das empresas que estava atendendo ele ia fechar um imóvel e a empresa pegou e falou, não, existe uma situação pontual, mas o departamento jurídico da empresa vai cuidar disso para você. Eu falei, peraí,
o departamento jurídico da empresa, eu entendo, tem um corpo jurídico, tem um advogado qualificado, etc. Mas precisa já ir para o jurídico, né? Mas o papel já está dizendo que o imóvel não está apto. Então, às vezes, as pessoas que não têm acabam confiando e não necessariamente a confiança ela deve existir, mas ela tem a página 2, vamos falar assim, né? Eu posso até te falar, Márcia, olha, isso aqui é seguro, tal. Peraí. Legal, Edilson, eu entendi o que você quis me dizer. Mas não onde a fé cega, né? Onde eu vejo isso? Não vá na fé cega. Onde eu vejo isso? Então, o cliente hoje é um investimento, é um patrimônio, seja para investimento, seja para moradia. Um dia ele vai querer vender esse imóvel. Tem razão. Um dia ele vai querer. Um dia o filho vai para a faculdade, a casa vai ficar grande, né? Isso acontece todos os dias. Essa migração, né? Essa migração. E aí, o que ele vai ter nesse imóvel que ele está vendendo? Uma dor de cabeça? Né? Olha, tá vendo? Precisa pensar melhor. Olha só quantas dicas foi falado aqui. Olha, Edilson, eu só gostaria de te agradecer pelo seu tempo, pelas histórias, por compartilhar seus cases, sua experiência. Eu acredito que para o nosso cliente foi muito importante a sua fala, a sua experiência. Então, muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito feliz em estar com vocês aqui. O Rodrigo já é de longa data, né? E que venham os próximos. Combinado. Obrigada, Obrigado. Viu?